estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Jovens, e tem o título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. O tema do trimestre é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Então, continuando o tema sobre fé, também essa defesa apologética a respeito do que cremos, vamos falar sobre nesse conhecimento científico, sobre a razão, e vamos constatar que a ciência, no seu sentido primário, não contradiz a fé, porque Deus é o criador da ciência, das leis naturais, e é o criador da fé. A questão é a forma como os homens ensoberbecem e querem tirar Deus da equação, achando que consegue resposta para tudo, mas isso não é verdadeiro. O texto principal diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Resumo da lição: a fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. Então, muitos cientistas vão trilhar esse caminho, querendo se distanciar cada vez mais de Deus e negar sua existência com teorias não comprovadas. Então, muitas das vezes tem que ter mais fé para crer nas teorias deles do que na revelação, na palavra de Deus, que nos conta, que nos acrescenta esse conhecimento à nossa ciência. Deus nos dá capacidade de criar, capacidade de raciocinar, louvado seja o nome do Senhor, e nos dá a revelação daquilo que nos falta, ou seja, como os próprios cientistas analisam, física e metafísica, ou seja, o que se pode explicar através das leis naturais, e aquilo que vai além da física, que a gente não tem uma resposta. Então, não sabe explicar a alma, não sabe explicar o que tem após a vida, não sabe explicar quem é Deus. Nós temos, então, algo que nos complementa todo esse conhecimento. Então, o que nós não sabemos explicar, nós temos uma palavra revelada, uma revelação especial que Deus nos dá. E para isso, tem que haver a fé. Isso que eles não querem, Eles querem apenas ter uma resposta racional, como veremos aqui na lição. Os objetivos são explicar o que é o racionalismo, mostrar a importância da ciência e destacar a ciência e a fé cristã. Este livro se encontra em Isaías 44, 24 e 25 e Romanos 11, 33 a 35. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, e estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. E desfaço sinais dos inventores de mentira, e enlouqueço os adivinhos, e faço tornar atrás os sábios, e transtorno a ciência deles. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Amém. E a nossa introdução diz: é comum ouvir entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã, e que não há espaço para a ciência dentro das Escrituras Sagradas. Entretanto, veremos nessa lição que a ciência e a fé não são inimigas. A Igreja do Senhor, desde seu nascedouro, jamais foi contrária ao avanço científico, ao conhecimento e ao saber. Com o invento do alemão Gutenberg, várias Bíblias e livros puderam ser impressos, tornando a palavra de Deus mais acessível ao povo. E isso é ciência, Então, realmente, a fé e a ciência não são inimigas. Deus é que criou as leis naturais, Deus é que dá capacidade ao homem compreender, raciocinar, criar, Então, Deus é aquele que nos dá essa condição de formar essas tecnologias, como citado aqui, A questão da imprensa criada por Gutenberg, e aquela máquina de tipos móveis proporcionou a impressão de livros, E a Bíblia foi beneficiada com isso, foi o primeiro livro a ser impresso naquela máquina. Então, toda a tecnologia, toda a ciência, todo o descobrimento advém de Deus, que Deus é o Criador de tudo, e Deus é aquele que nos dota dessa capacidade de raciocinar. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente usa a tecnologia, usa todos os inventos dos homens em prol também do reino. O Senhor
é aquele que cuida de tudo e no tempo certo, né, ele nos dá esse conhecimento. Interessante quando a gente vai falar a respeito de Cristo, né, no momento que Cristo nasce, né, tudo estava já ajustado, né? Deus já havia dado sabedoria ao homem, aos romanos, e criou estradas, né? Pavimentou ali todo o caminho para Roma, né? Como dizia o ditado, né? Todo o caminho chega a Roma. Deus já havia, né, dotado os homens da filosofia, da ciência, da cultura helenística, da língua, do grego koiné. Então tudo estava no lugar certo, no momento certo, para que Jesus nascesse e para propiciar o evangelho ser espalhado pelo mundo. Então, Deus está no controle de tudo, inclusive nos descobrimentos científicos. Só que o homem se ensoberbece e acha que ele é que tem toda essa capacidade. Se Deus não dá, o homem não pode fazer nada. Primeiro tópico, o racionalismo e a fé cristã. Primeiro subtópico, o racionalismo. Você já ouviu falar a respeito do racionalismo? Sabe o que significa? Segundo o dicionário teológico, significa um sistema filosófico que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas. Para o racionalista, tudo que escapa à luz natural da razão não merece ser considerado. O francês René Descartes foi um dos grandes filósofos racionalistas, juntamente com Spinoza e Leibniz. Com eles, o racionalismo se tornou uma das correntes filosóficas mais conhecidas e importantes da modernidade. Qual era o seu objetivo? Teorizar o modo de conhecer o homem, porém, suas teorias só produziam dúvidas. Influenciados pelos seus filósofos, acreditavam que tudo na mente humana não passava de sonhos e ilusões. Descartes tem uma célebre frase que resume bem seu sistema filosófico: penso, logo existo. Fica evidente aqui o dualismo entre o corpo e a mente. Então, esse sistema filosófico, né, que tem aqui como expoente René Descartes, vai querer explicar tudo através da razão. Então, o conhecimento científico para ele, né, o próprio conhecimento em geral, tinha que partir da dúvida. Então, partir das perguntas: como é isto? E será que eu estou certo? Então, ia examinando em busca do conhecimento. E tudo tinha que ser explicado pela razão. Se a razão não tivesse uma conclusão lógica, né, então, para eles, não era uma verdade. Isso vai, né, se afastando de tudo que é sobrenatural. Se a razão não explica, se é algo inexplicável de forma intelectualmente, então seria descartado esse conhecimento. Pode, né, ou vai se afastando da fé. E é interessante que a dúvida é tanta que eles chegam a duvidar até da realidade. Penso, logo existo, quer dizer que o principal, né, é a mente, porque até as sensações poderiam estar equivocadas, né? Então, ele se afasta do empirismo, da experiência, do sentimento, e tudo vai ter que ser explicado na mente, no pensamento, na razão. Interessante que lembra aquele filme Matrix, né? Então, ele traz essa fonte dessa forma de dúvida, de questionamento e Descartes, né, defendia. Lembra que o filme tudo é aparente, tudo é mentira, né? Eles não estão aqui nessa realidade, mas uma máquina que está criando uma falsa ilusão. Para Descartes também acreditava até que essa realidade eram os demônios que estavam, né, imprimindo ali na mente do ser humano, e para se examinar tudo tinha que ser na esfera mental, né? Então, algo parecido com Platão, né? A questão do mundo das ideias e o mundo das coisas, né? Então, essa dúvida, se não fosse explicado na razão, é um culto à razão, né? Então não era verdade. Como já falamos, né? Nós temos nosso conhecimento, nós temos a capacidade de raciocinar, temos até a faculdade da imaginação, que nos permite até criar, né, muitas coisas já no nosso pensamento. Porém, a nossa razão não explica tudo. O cientista, como veremos aqui, eles não têm resposta. O que acontece com o homem depois da morte? Cadê que até hoje não conseguiram descobrir isso? Né? De onde viemos? Como é que é a origem da vida? Muitas verdades que eles defendem, que ensinam nas escolas, é baseado em teorias. Teoria é uma coisa que não é provável. E eles descartam as outras teorias, né? Já que eles têm a teoria, por exemplo, da origem do mundo, né? Da origem da vida, né? Da origem dos planetas, o Big Bang, né? Que é algo teórico que hoje até esse último telescópio que foi lançado pela NASA tem desmentido muitas dessas teorias, mas eles descartam, então, a revelação de toda forma. Poderiam também ensinar na escola a teoria do criacionismo, já que eles não acreditam,
intitularia como teoria do criacionismo, mas eles descartam e só adotam, né, aquilo que eles acreditam ser conhecimento científico, como já falei, muitas das vezes baseado em teorias não provadas. E precisa ter mais fé que o homem veio de um ser, de um outro animal, né, através da evolução, como a escola vai ensinar, que veio do Australopithecus, e ainda voltando a outros níveis, até, né, de um animal aquático e assim sucessivamente. Precisa ter mais fé para crer nisso, que tudo que é perfeito que a gente vê hoje na criação surgiu do acaso, do que crer no conhecimento revelado, que é a palavra de Deus. Aquilo que a razão não explica, Deus nos revela de maneira graciosa. Segundo subtópico, crer ou duvidar. De acordo com os filósofos racionalistas, tudo é questionado. E toda investigação científica se inicia com uma dúvida, né? Como eu sei, será se está certo? Então vai, em vez de responder, vai acabar criando outras dúvidas. A imprecisão na pesquisa científica não é algo ruim, mas salutar, pois impulsiona os cientistas a estudarem para obterem uma resposta. Contudo, se tratando da Escritura Sagrada e das questões relacionadas ao cristianismo, não podemos ter dúvida. Então, esse conhecimento que nos é revelado através da palavra de Deus, nós pela fé cremos ser uma verdade absoluta e não tem, então, esse espaço da dúvida. Talvez o conhecimento científico, como já vimos aqui, é até salutar. Quanto mais examina, mais vai descobrindo. Mas pela fé, ou seja, a gente tem que aceitar pela fé, claro, como vimos aqui no texto principal, né? Pela fé entendemos, né? Razão, que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, não é que nós estejamos com uma fé irracional. Não. Nós cremos que a palavra é verdadeira e basta, né, a resposta de Deus para estas questões. Glórias a Deus. O que precisa o homem descobrir, Deus nos vai dotar de capacidade para isso. Mas o que é revelado é revelado. É assim que cremos, é assim que devemos defender, como veremos aqui. Temos que ter convicção naquilo que cremos para poder responder à razão da nossa fé e para não se mover quando formos bombardeados, né, com ideologias, com filosofias, com esses conhecimentos científicos que não são maus, mas quando vem embebido de teorias, conceitos, ideologias de homens que querem desfazer da palavra de Deus, aí vai ser nocivo para a nossa fé. Então devemos estar firmes. Observe que a Bíblia diz a respeito do que duvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de vento e lançada de uma para outra parte, né? E a Bíblia diz que quem ouve a palavra de Cristo e a pratica, né, semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Então, rocha não é para ser relativizado, não é para ser líquido, é para ser sólido. Então, é verdade, é uma verdade absoluta. Então, nós cremos assim e temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. A ciência, como vimos, é importante a dúvida, mas chega no ponto da revelação daquilo que não vamos conseguir jamais explicar com a ciência, aceitamos aquilo que Deus se mostra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aprender e produzir conhecimento. Esse é o subtópico. Deus criou o ser humano e fez dele um ser pensante, criativo e racional. Foi o Senhor que concedeu a Adão a capacidade cognitiva para aprender e produzir conhecimento. Esta verdade pode ser observada no segundo capítulo do livro do Gênesis, versículos 15, 19 e 20. Adão recebeu do Criador uma ordem direta para lavrar, guardar e administrar a terra, iniciando pela nominação dos animais. Os animais mostram capacidade cognitiva e criativa de Adão, e certamente o trabalho que ele teve para observar os animais. As Escrituras Sagradas também nos mostram o exemplo de Salomão, quem fez dele o homem mais inteligente de todos os tempos, o Todo-Poderoso. Uma prova que ele não é contrário à busca pelo conhecimento. A sabedoria foi um presente divino, mas não significa que ele não teve que fazer sua parte, se dedicar a pensar e a conhecer. Temos aqui dois exemplos que Deus capacitou o homem, né, com inteligência, com razão, né, e com a capacidade de aprender. E hoje a gente vê, né, até a própria ciência comprova isso. E o cérebro humano sempre foi igual, ele não evoluiu. Né? Através do genoma a gente percebe isso, né? Quando vai mapear todos os nossos traços genéticos, vai ver, vai buscar nossos antepassados, né? A mesma condição de pensar, de raciocinar, que muda, né, durante os anos, foi as descobertas, né? Foi
a transmissão, o conhecimento, criação de novas tecnologias e a transmissão desses conhecimentos. Glórias a Deus. Mas o homem sempre foi o ser humano como Deus criou. Geneticamente isso é comprovado. Glórias a Deus. E Adão, a gente vê que ele já tinha toda essa capacidade de criar, dar nomes aos animais, de cuidar, de lavrar. Então Deus o criou já com inteligência, com essa capacidade racional, que é o que Deus comunicou dele mesmo, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Vemos aqui Salomão, Deus é que o tornou o homem mais sábio do mundo, mas Salomão também teve que buscar conhecimento. Em Eclesiastes vemos que ele experimentou todas as coisas, ou seja, plantou, criou, teve inúmeras experiências, inclusive mais, afastando ele de Deus. Então Deus dá essa capacidade ao homem. Felizmente o conhecimento de Salomão não impediu de se afastar de Deus. Longe do Senhor, ele declara que na muita sabedoria há muito enfado, e que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Eclesiastes 1:18. Esta é a declaração de um homem triste que viveu longe do Senhor. O livro de Eclesiastes nos mostra que, se pautarmos a nossa existência somente sobre a ciência e a investigação humana, nada terá o mesmo sentido. Interessante que Eclesiastes, Salomão sempre cita, debaixo do sol. Tudo é igual debaixo do sol, tudo se repete. Ou seja, ele está dividindo física da metafísica, ou seja, aquilo que ele pôde experimentar, explicar, mas ele esqueceu que o princípio de tudo é temer a Deus, ou seja, aquele que nos revela o que é, está além do inexplicável, aleluia, não nos deixa tateando o caminho, já nos mostrou o caminho da vida, já nos mostrou qual é a verdade. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Jesus, nos ligando ao Pai, nos reconciliando com o Pai, dizendo que por ele nós podemos chegar até o Pai. E Jesus estava declarando ali que ele é a verdade. Que verdade é essa? Essas que os filósofos cientistas buscam, mas não encontram, porque querem descartar a fé. Foi isso também que Salomão fez em um período da sua vida. Deus deve estar em primeiro lugar em nossos corações. Mateus 22:37. Glórias a Deus. Segundo tópico, a ciência tem a sua importância. Primeiro subtópico, buscando resposta. A ciência não tem resposta para tudo. O método científico não consegue responder a algumas questões importantes da vida, como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos. Também não consegue explicar de forma convincente o surgimento do mal. Essas respostas somente obtemos mediante a fé nas Escrituras Sagradas, lendo o livro de Gênesis. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos a resposta para muitas dúvidas da humanidade em relação ao sofrimento, à dor, à morte. A resposta está na queda, Gênesis 3. A gente percebe que a ciência ela chega num ponto, tem os seus limites. Glórias a Deus. E tudo isso que faz parte do espírito, da alma do homem, tudo aquilo que transcende a nossa realidade física, de onde viemos, para onde vamos. Glórias a Deus, isso só tem explicação através da palavra. Se eu digo que a palavra não serve, que a palavra é ultrapassada, eu vou ficar órfão de todas essas respostas que Deus nos dá através dessa revelação especial. E quando a gente fala aqui sobre o mal, e o comentarista disse que lá em Gênesis 3 diz a origem do mal, ou seja, o pecado. Interessante quando há guerras, ou uma pandemia como vivemos, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas querem culpar a Deus. Então, cadê Deus que não faz isso, não faz aquilo? Por que Deus está permitindo isso? Então, para culpar, Deus existe. Mas depois, por exemplo, quando Deus capacita o homem para criar uma vacina, aí eles vão glorificar a ciência, o cientificismo, vão dizer, viva a ciência, como a gente viu muitos atores na TV pregando isso, viva a ciência, ou seja, aí descartam Deus. Deus é só o culpado. Deus não é aquele que nos dota de conhecimento e não permite que tudo se acabe de uma pandemia. Então, mas de que é a culpa então do mal, da guerra, das doenças? É do pecado do homem. O próprio homem que gera tudo isso. Então não é Deus que mata a criança, não é Deus
que decapita crianças, como está acontecendo hoje ali na guerra, e o Hamas fazendo essas atrocidades. É Deus que é culpado? Não, o homem é o pecado. Deus vai ser o juiz que vai julgar. Todos vão prestar conta de Deus. Crendo, não crendo, vivendo sem Deus, um dia vai ter que aparecer perante Ele e prestar conta. Segundo subtópico, as intenções corretas. A ciência possui as suas limitações, mas podemos afirmar que o crente não deve ter receio de estudar e procurar o conhecimento. A busca pelo saber é legítima, entretanto, nem sempre as motivações do homem são. Muitos só buscam conhecimento para inflamar os seus egos e desencorajar o crente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou que o conhecimento de alguns os tornava inchados, orgulhosos e sem amor. 1 Coríntios 8, de 1 a 3. A motivação desses não era certa. Na atualidade, muitas produções científicas só têm o propósito de difundir o ateísmo. Muitos querem produzir ciência visando somente levar as pessoas a desacreditarem de Deus. Romanos 1, 22. As pessoas se enchem, ficam orgulhosas, né, e acabam, toda vez, querendo buscar o conhecimento só para sobrepor-se às outras. E não tem nenhuma humildade de achar que está errado. Se a ciência, né, parte do racionalismo, como vimos aqui, parte da dúvida, será se ele está certo, será se está errado? É como o filósofo, né, matemático Blaise Pascal, ele lança, né, um dilema, né, é chamado de aposta de Pascal. Você crê que Deus existe e vive conforme, né, a sua orientação, obedece a Ele, crê na sua palavra, então, quando você morrer e ver e constatar que Deus existe, você ganhou, você, né, foi um vitorioso. Agora, se você não crê que Deus existe e vive de forma absoluta, de forma como você quer, livre ou libertino, e morre, e encontra lá, e constata que Deus existe, você perdeu. Você desobedeceu, você não creu nesse Deus, então você foi derrotado. E se você talvez viva dessa forma, não crê que Deus existe, vive longe de Deus, e quando morrer Deus não existir, você perdeu. Nas três proposituras, você só ganha se você crê que Deus existe, obedece a Ele, e Deus existindo, é claro que você vai ser recompensado. Então, qual é a aposta que você está fazendo da sua alma? Quer experimentar viver longe de Deus por um dia, constatar que Ele existe, e você vê o quanto você perdeu? Então, ele, que era um cientista, né, cria em Deus, e ele traz então essa aposta de Pascal. Então, as pessoas não têm humildade para poder também duvidar se está certo ou se está errado em relação à sua vida de forma ateia, né? Ou seja, idealista, que não crê em Deus. Às vezes a gente vai distribuir Novos Testamentos nas escolas, a gente faz parte dos Gideões Internacionais, e tem uma certa escola que a gente vai lá, tem um professor que o coração duro, ele nem recebe o Novo Testamento. Quer dizer, orgulho, né? Ele acha que está certo, que aquilo ali, como ele foi doutrinado, né? Ali é o ópio do povo, né? Como os marxistas falam, né? Que cientista é esse? E não tem humildade de raciocinar que talvez esteja errado também. Faz parte do racionalismo a dúvida. Cadê a dúvida dele? Tem que estar certo, será? Que perigo, né? Que aposta ele está fazendo com a sua alma? Então, examine. A Bíblia diz: o homem erra por não examinar a Escritura. Então, examine, conheça a Deus, prove e veja como Deus é bom. Terceiro subtópico: o crente reconhece que a ciência tem sua importância. Reconhecemos o valor do conhecimento científico e de se permanecer fiel ao Senhor. Admitir o valor da ciência não torna você um herege. Observe o que nos dizem Charles Colson e Nancy Pearcey em sua obra E Agora Como Viveremos. A ciência afeta toda a nossa visão de mundo, não só as ideias sobre a religião e a ética, mas também sobre a arte, a música e a cultura popular. Constatamos que a ciência tem o seu valor, entretanto devemos considerá-la sempre à luz da Bíblia, segundo Coríntios 10, 5. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. Precisamos ler, conhecer a Escritura para que venhamos evitar todo e qualquer extremismo que prejudica a nossa santificação. Glórias a Deus. Então, a ciência é importante também o crente, o jovem, né, ocupar seu lugar no mundo acadêmico, ser um cientista, ser um físico, né, ser um médico. Então, isso é claro que é salutar. Você tem que ter uma base, né, ele tem que estar firmado numa rocha, para que ninguém venha mover
sua fé, né? Esses orgulhosos que só pensam em adquirir conhecimento no intuito de humilhar os outros, ou de denegrir a fé, de atacar a Deus, de convencer os outros que os outros vivem igual a ele, à margem de Deus, longe de Deus, e vivendo de qualquer forma, porque se Deus não existe, não há pecado, e pode-se viver de qualquer forma, porque também não haverá condenação ou juízo. Então o crente ele tem que estar ocupando seu espaço, buscando conhecimento, sem, no entanto, perder sua convicção, perder seus princípios e ser humilde, entendendo que a ciência não vai ter resposta para tudo. Quantos estão aí vazios, muitas das vezes acabam tirando sua própria vida, porque não tem Deus, não tem paz, não tem salvação. Que Deus nos ajude, pois a ciência não supriu também essa necessidade do ser humano. Terceiro tópico, a ciência e a fé cristã. Primeiro subtópico, a mente humana. A neurociência pode nos mostrar como funciona o nosso cérebro, o que ocorre em nossas células cerebrais durante o nosso aprendizado. No entanto, não pode impedir que o ser humano tenha pensamentos perversos e nem que esteja imune às doenças mentais, né? Não pode impedir o mal, o pecado, né? Então conhece a máquina, mas não conhece a alma que vai conduzir esta máquina. Também não é capaz de transformar o indivíduo, sua alma e espírito, sua mente e seu caráter. Somente o Espírito Santo pode nos conceder a experiência do novo nascimento, fazendo de nós novas criaturas, lá em João 3. Aquele que nos deu inteligência deseja que venhamos usar o nosso potencial criativo, cérebro e coração, para que o nome dele seja glorificado em todas as esferas. Glórias a Deus. O crente tem capacidade de influenciar todos os meios. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai falar daqui a pouco sobre a universidade, né? Eu lembro de Daniel, de seus amigos, eles não quiseram nem se contaminar sequer com a comida, imagine com a cultura, imagine com as ideologias ali da Babilônia. Quantos crentes, né, estão talvez também longe dos seus pais, estudando longe, né, e naquele momento acabam deixando se contaminar. Que Deus nos ajude. Segundo subtópico, cristianismo e ciência não são rivais. Muitos crentes advogam a ideia de que o cristianismo e a ciência são rivais. No entanto, ao longo dos últimos anos, pesquisadores têm mostrado que a ciência moderna deve muito ao cristianismo, né? A maioria dos cientistas da Idade Moderna e da Antiguidade eram cristãos, né? E, baseado na sua fé, eles foram examinar as coisas, mas também sem perder o foco, né? Sem perder as verdades reveladas. A investigação científica só encontrou solo fértil depois que a fé no Criador pessoal, racional, impregnou a cultura, e isso se deu a partir da Idade Média. E o terceiro subtópico é a universidade e o abandono da fé. Infelizmente, né, a estatística é alta, tem muitos jovens que vão para a universidade e abandonam a fé, né? Por quê? Né? Então, vamos tentar explicar nesse subtópico. Porque os jovens crentes fiéis ao Senhor, criados em lares evangélicos, abandonaram a fé ao ingressarem na faculdade? A pergunta tem sido feita ao longo dos anos por pais, pastores e líderes de jovens. A resposta não é tão simples como pode parecer, mas vejamos o que a escritora Nancy Pierce, em sua obra Verdade Absoluta, tem a nos dizer a esse respeito. Segundo ela, em grande parte os jovens abandonam a fé porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Será? Não se diz mais, relatando que, em uma escola cristã americana, um professor de teologia desenhou de um lado do quadro um coração e do outro um cérebro. Depois ele se virou para os alunos e disse: o coração é o que usamos para a religião, ao passo que fazemos uso do cérebro para a ciência. Como cristão, nós podemos concordar com essa ideia? Esse professor está certo? Não, né? Então não é isso que o coração é para a fé e o cérebro para a religião. Pelo contrário, né? Deus quer que nós apresentemos a Ele um culto racional. Vamos ver que esse professor então está errado nesse pensamento. A religião não pode ser vista só com o coração, pois a nossa fé não é cega. Segundo Nancy Pierce, os jovens crentes também precisam de uma religião do cérebro, né? Então muitos abandonam a fé por falta de base. Como diz a palavra do Senhor, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor.
Então, falta o quê? Estudar, examinar Bíblias, ter uma formação, né, o básico teológico, tem que saber responder à razão da nossa fé. Razão, mais uma vez a palavra razão. Então, a fé também ela é algo que nós compreendemos pela nossa razão, ou seja, a gente não é alienado, ninguém fez lavagem cerebral, a gente sabe quem temos crido e o adoramos porque o conhecemos, louvado seja o nome seu. Então, tem que ter toda essa base, o jovem cristão também. Então, ele tem que ser um aluno de escola dominical, tem que buscar conhecimento para quando chegar lá, ser bombardeado. É o mesmo que, por exemplo, um crente neófito, quando é confrontado com o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová, ele estuda muito mais, né? E o crente sem base acaba cedendo. Bem assim é na faculdade, né? Muitos cientistas, muitos ideólogos, muitos doutrinadores vão querer distorcer a fé, escarnecer da fé dos crentes, e muitos crentes então vão acabar cedendo por falta de base intelectual, no sentido da teologia, né, do conhecimento bíblico, e também falta de convicção, de experiência com Deus. Ele acaba sendo uma vítima fácil, né, daqueles que querem movê-lo do seu lugar. Estamos como Daniel, mais uma vez citando, né, que sabia em quem cria, conhecia o Deus dele. Glórias a Deus, tanto ele como seus amigos, né, ameaçados de ser jogados numa fornalha de fogo, e foram jogados, mas não negaram a fé, não negaram o conhecimento que eles tinham do Deus vivo, do Deus que seus pais lhe instruíram desde a infância, glórias a Deus, e tiveram essa experiência com Deus, de Deus passear com eles no meio do povo. Já pensou se os jovens na faculdade tivessem essa mesma fé? Glórias a Deus. Então, tal verdade nos mostra que você precisa conhecer a Escritura para desenvolver uma cosmovisão cristã, que vai ajudá-lo a fazer crítica correta das muitas ideologias, filosofias, ideias contrárias à nossa fé que você vai enfrentar na sua vida acadêmica e no mercado de trabalho. E, mais uma vez, ressaltar a importância da escola dominical. Temos citado isso, inclusive, na questão de uma criança. Por exemplo, a criança também na escola ela vai ser bombardeada com ideologias, doutrinações, né? E se ela não tiver pelo menos um parâmetro para comparar, uma criança que pediu crente que não vai para a escola dominical, ela está sujeita a toda a influência dos professores, né? Ou que não tem, né, esse ensino em casa, né, a respeito da palavra do Senhor, ela está sujeita a tudo e não vai ter filtro, né? O que o professor ensinar sobre ideologia de gênero e outros assuntos, ela não tem filtro, aquilo ela recebe como verdade. Mas se é um aluno na escola dominical, se aprende a palavra de Deus em casa, qualquer conhecimento contrário à palavra, ela pelo menos vai ter uma barreira e vai chegar em casa e vai questionar. Mãe, eu aprendi assim na igreja, eu aprendi assim com o professor da escola dominical e o meu professor da escola está ensinando isso. Então, ela tem um parâmetro. Pode não ter a resposta ali, mas ela vai ter um parâmetro para não receber as coisas sem filtrar. Se uma criança sofre tudo isso, imagina um jovem. Ele precisa ter conhecimento da palavra, ele precisa ter experiência com Deus, ele precisa realmente saber em quem tem crido, como dizia Paulo. Mais uma vez ressaltando, saber, razão, culto racional, a gente vê que não é só o coração, tem que partir pelo intelecto também. Nancy, uma mente brilhante do nosso tempo, também afirma que educar os jovens a desenvolver uma mente cristã já não é uma opção, desde a criança, né? É indispensável para que a chama da fé em Deus não venha se apagar diante desse mundo caótico que vivemos. As Escrituras Sagradas não são um compêndio científico, entretanto, por meio dela podemos desenvolver uma cosmovisão cristã. Tenha certeza de que a fé não impede o nosso raciocínio lógico, mas nos coloca diante do Deus onipotente, Criador de todas as coisas. Glórias a Deus, né? Embora a estatística de jovens que se desviam na universidade é grande, mas tem muitos jovens fiéis que estão lá fazendo a diferença. Tem muito Daniel, Ananias, Azarias e Misael ainda em nosso tempo, graças a Deus. Mas que possamos, né, desenvolver nos nossos jovens essa convicção em sua fé, para que eles não cedam e não se movam por pensamentos e ideologias de homens que estão sendo usados pelo diabo para destruir a vida deles.
Concluindo, embora em nossos dias alguns cientistas não aceitem a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e que dele procede todo o conhecimento. Nós precisamos ocupar todos os espaços de nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades. Estude, se dedique e assuma seu lugar como alguém inteligente, mas nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo e de todos. Amém? Graças a Deus. Na próxima lição, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Quase um adendo, a esse tema que estudamos hoje. Nós vamos falar também sobre algumas teorias dos homens que querem atacar a fé. Então, fé está sendo toda hora alvo do mundo, dos ensinos progressistas, das ideologias. Ciência não. Ciência foi Deus que criou, só que os homens que se orgulham, se ensoberbecem e querem se afastar de Deus e fazer com que os outros também se afastem. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Santo Eterno Deus, te louvamos por mais uma lição. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a cada dia nos fortalecer, buscar mais o Senhor, Pai, se achegar mais ao Senhor, sabendo que o Senhor também se achegará a nós. Fortalece os jovens, Pai, intelectualmente, Pai, também, aleluia, na sua fé, que eles possam estar firmados na rocha, vivendo, Pai, tendo um relacionamento sincero, Pai, aleluia, com o Senhor, com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nos ajude. Pai, nós te agradecemos por tudo. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.